Smart Tubers, aqui é a Michele Denardi Tamburus, direto de Orlando, Flórida, para trazer para vocês as principais decisões da última semana de abril e primeira semana de maio dos tribunais superiores. Vejam que nós temos decisões muito importantes referentes à questão da redução de alíquotas de IPI. Temos também questões envolvendo julgamento novamente em relação a bem de família e locação comercial, situações nas relações de trabalho envolvendo decisões em que tem se aplicado questões relacionadas a gênero para trazer igualdade de condições de trabalho para as mulheres e ainda situações que foram reconhecidas a dispensa por justa causa. E, dentre outras situações, temos ainda a situação envolvendo a determinação judicial de que existe possibilidade de embarque com não somente o cão guia, mas também um cão de suporte emocional. Vamos conferir no vídeo e não esqueçam de se inscreverem no canal para continuarem tendo maiores informações atualizadas referentes às questões que podem impactar no seu dia a dia. Curtam, compartilhem e comentem sobre questões que vocês entendem que poderiam ser tratadas por mim aqui no canal. O Supremo Tribunal Federal, nas últimas semanas, tem se deparado, além de questões para decidir situações envolvendo campanhas eleitorais, já que estamos em um ano de eleições para o governo federal, tem também situações envolvendo a redução de alíquota de IPI, que é Imposto sobre Produtos Industrializados. O governo federal, ele publicou um decreto que depois foi substituído por outro decreto, determinando reduções de alíquotas do imposto denominado IPI, que é sobre produtos industrializados. E exatamente nessa última semana, nessas questões que o decreto que substitui outro decreto, um pedido que foi considerado vazio porque esse decreto que estava sendo discutido já não existia mais, porque foi substituído por outro, enfim. Nessa semana que passou, na última semana, primeira semana de maio, o ministro Alexandre de Moraes deferiu liminar, ou seja, autorizou que se suspendesse a aplicação dessa nova tabela do IPI, que implica na redução de tributação relacionada a IPI sobre produtos industrializados, quando existe um produto que está sendo industrializado que vai fazer concorrência com um outro produto industrializado na Zona Franca de Manaus. A justificativa nessa decisão é de que o tipo de isonomia que tem sido muito aplicado nessas questões de tributação quando envolvem estados, municípios e o governo federal para procurar equilibrar a questão dos percentuais, tem-se ainda que estaria se perdendo as vantagens competitivas de se produzir na Zona Franca de Manaus caso houvesse essa situação de redução em nível nacional, ou seja, todos os polos industriais estariam sendo beneficiados, o que poderia gerar uma situação de prejuízo na competitividade em desfavor das indústrias que estão sediadas na Zona Franca de Manaus. Vale lembrar aqui que o ministro, ele deu uma decisão baseada em uma medida judicial proposta pelo Partido Solidariedade. Então, o Partido Solidariedade que entrou fazendo esse pedido de suspensão nessa redução de alíquota, porque se discute se ela é constitucional ou não. Então, nessas circunstâncias, o ministro atuou autorizando só para produtos que sejam industrializados também na Zona Franca de Manaus. Ou seja, se tem um produto que está na lista de redução de alíquota e não é industrializado na Zona Franca de Manaus, continua se aplicando a redução
dessa alíquota de IPI. Então, cabe aí aos operadores nas suas áreas contábeis, aos operadores de finanças relacionadas à aplicação desse imposto, que faça essa observação, para evitar no futuro a criação de um passivo tributário para as empresas. Agora, decisões do Superior Tribunal de Justiça. Eu vou começar com uma decisão referente à questão de bem de família e locação comercial. Eu já fiz um vídeo comentando uma decisão também do Superior Tribunal de Justiça que, em caráter de repercussão geral, ou seja, que passa a valer para todas as situações envolvendo a mesma questão, onde o tribunal entendeu que bem de família de fiador pode ser penhorado. Ocorre que a discussão agora é se pode ou não penhorar bem de família que foi dado em caução em contrato de locação comercial. E vejam, pessoal, é importante destacar que tem uma diferença entre caução e fiança. São tipos de garantia diferentes. Em uma, você, no caso, a caução é uma garantia que a gente chama de garantia real, que é uma garantia em que você entrega um bem específico, no caso aí um imóvel, e é diferente da fiança, porque a fiança é uma proteção pessoal, ou seja, você dá a sua palavra de que se aquela dívida não for paga, é você quem irá pagar. Então, tem essa distinção, essa diferenciação. E então, é por isso que, quando a gente fala bem de família, entra na lei de locação como uma exceção à impenhorabilidade quando se é fiador em uma locação em relação a uma caução. Porque na lei fala que não há proteção que é concedida pela lei em relação ao bem de família quando se trata de fiança. Porém, a proteção legal permanece, ou seja, o bem não pode ser penhorado, mesmo que entregue em caução, se ele for um bem de família. Então, pode parecer no primeiro momento, mas os dois não são garantias, os dois não se tratam de locações comerciais? Sim, porém, a natureza jurídica de um é diferente da do outro. Se você for fiador, você corre o risco de perder seu bem de família. Mas se você entregou em caução, aí você não irá perder o seu bem de família. É importante que sempre que você for, seja o dono do imóvel ou a pessoa que irá alocar o imóvel, devem contratar um profissional especializado na área para receber orientação profissional que vá explicar as questões de consequências em relação a você entregar um bem em garantia ou dar uma garantia pessoal. Então, isso é muito importante. Não se esqueçam desse detalhe. Isso poderá implicar em prejuízos ou para o locador ou para o locatário, ou fiador, ou calcionador, em relação a essa questão de bem de família. Então, fiquem atentos. E agora temos uma decisão do STJ referente a uma questão criminal, em que houve o reconhecimento do crime de desobediência praticado por um indivíduo que desobedeceu a ordem dada pelo policial para que essa pessoa parasse o veículo em uma blitz. Quando existe uma autoridade policial determina em uma blitz que a pessoa pare o veículo, essa pessoa deve obedecer essa ordem, porque se ela não obedece, ela está praticando um crime de desobediência. E no caso em questão, a pessoa que foi condenada tentou justificar a sua atitude sob a prática do ato de não se autoincriminar. Porém, escapar de uma ordem de um policial que está atuando em blitz, na busca de repressão de práticas criminosas e para atender a necessidade de se praticar a efetivação de preservação de segurança pública, para trazer segurança à sociedade, segurança à população, não pode ser desrespeitado.
Então, existe o crime de desobediência. Aí, em questão, o indivíduo foi fugir da blitz, capotou o carro, foi preso, e ele fez isso para não ser preso por conta da prática de um outro crime. Esse princípio de você não pode dizer ou fazer algo que vá te autoincriminar, ele depende do caso. Ele é relativo, não é absoluto. Então, tem casos em que sim, você não vai dizer ou praticar um ato que possa incriminá-lo, mas outros casos, você deve obedecer à ordem judicial, à ordem de uma autoridade policial, que é justamente para a manutenção da paz social, que é absoluta em relação à manutenção da convivência civilizada em sociedade. O Superior Tribunal de Justiça também deu uma decisão importante para servir de exemplo até para questões envolvendo essa discussão da liberdade de expressão, de poder se expressar nas redes sociais de maneira livre, porém responder pelos atos que eventualmente gerem prejuízos decorrentes dessa manifestação. O que ocorreu? Ocorreu que uma pessoa foi condenada ao pagamento de R$100.000 à família do cantor Chico Buarque por palavras ofensivas ditas nas redes sociais. Ocorreu que uma pessoa foi atribuir palavras ofensivas comentadas em uma foto que foi publicada nas redes sociais e, nesse caso, ele tentou se defender dizendo que outras pessoas também estavam fazendo ataques contra a família. Ocorre que isso não é justificativa, você não vai justificar um erro seu em função do erro dos outros, porque a lei já tem previsão de condenação de pessoas que se expressam de maneira ofensiva. Então, o que ocorre? Eu tenho que ter o direito de me expressar, de falar o que eu penso, o que eu acredito. Se o que eu falo, penso, acredito é ofensivo a alguém, deve-se responsabilizar a pessoa que emitiu essas ofensas. Passar por, como o caso aqui, por uma situação de condenação e responder civilmente ou às vezes até mesmo criminalmente pelas ofensas. Porque injúria, calúnia e difamação são ofensas que podem gerar uma condenação, inclusive criminal, sem prejuízo de uma condenação civil, ou seja, responsabilização pelo pagamento de uma indenização, que é o caso que ocorreu aqui em relação a esse comentário ofensivo. Portanto, as pessoas têm que ter liberdade de se expressar. E se a forma com que ela se expressou foi em caráter de lesionar os direitos de alguém, ela deverá ser responsabilizada. Agora nós trazemos decisões do Tribunal Superior do Trabalho, TST. A primeira decisão que eu trago é referente a uma situação envolvendo uma funcionária que era obrigada a usar batom de uma determinada cor para o atendimento dos clientes daquela empresa, bem como cobrir as tatuagens, não ficassem expostas as tatuagens dessa funcionária. E isso rendeu inclusive apelidos infelizes como múmia, enfim. Então, isso foi muito sério e foi considerado um assédio moral no trabalho. E a empresa foi condenada por ter essa prática, que é uma prática que foi considerada misógina e prejudicial aos direitos das mulheres. Inclusive, no próprio site do Tribunal Superior do Trabalho, tem se repercutido muitas decisões até de primeira instância relacionadas à aplicação da questão de gênero e em relação à proteção dos direitos das mulheres e busca de equiparação, seja salarial, seja inclusive de tratamento. E tem muitas decisões relacionadas à redução de jornada de trabalho sem redução de salário quando a mãe tem que cuidar de um filho que está adoecido gravemente em casa. Muitas, inclusive, referentes à questão de pessoas que têm filhos que possuem autismo. Então, isso é muito importante porque isso demonstra uma consideração com
os direitos das mulheres e leva em consideração também essa dupla, tripla, às vezes quádrupla jornada que uma mulher possui, não só em relação ao trabalho profissional dela, mas também aos cuidados com a família. Então, são decisões muito importantes e que eu acredito que não irão impactar na produtividade dessa mulher. Eu acredito até que é o contrário, ela vai poder ser muito mais produtiva no tempo que ela tem na empresa, porque ela vai estar consciente que ela vai ter mais tempo para cuidar da própria família e dos filhos, principalmente às vezes que tem situações de saúde que necessitam de um cuidado especial e diferenciado. E tem uma outra situação, pessoal, em que se envolve a questão da comissão do vendedor. O vendedor tem direito a receber a comissão, mesmo que não foi pago o produto que ele serviu de intermediário na venda, na comercialização desse produto? A resposta é sim. O trabalhador ele tem o direito ao recebimento da comissão, mesmo que o comprador não tenha pago pelo produto. Eu sei que às vezes você pode pensar, mas se o dono da empresa não recebeu, como ele vai pagar a comissão se ele não recebeu? Veja, pessoal, o instrumento que a empresa tem para receber o que é devido pelo comprador em relação ao produto que ele vendeu é uma medida judicial de cobrança, execução, enfim, ele tem instrumentos próprios para ter a garantia de que ele, empresário, vai receber o que ele vendeu, o valor em relação ao que ele vendeu. Isso não é uma obrigação do vendedor comissionado. Se o vendedor fez a venda, a comissão tem como objeto do pagamento o ato de vender, não o ato de receber pela venda, são coisas diferentes. Então, se ele fez a venda, ele atuou nos termos para o qual ele foi contratado, que é justamente de intermediação desse negócio, ele tem sim o direito ao recebimento das comissões e devem ser devidamente pagas pela empresa a esse funcionário. Eu trouxe aqui 3 situações para exemplificar como que a prática de determinados atos podem levar um funcionário a ser dispensado por justa causa, ou seja, perder direitos a verbas rescisórias trabalhistas em função de ter praticado um ato que foi considerado desleal ou mesmo ilegal em relação à empresa. O primeiro caso é o de funcionário que filmou a linha de produção de uma empresa e publicou nas redes sociais sem autorização dessa empresa. Outro caso envolve um funcionário de linhas aéreas que fez alteração na data para o uso de bilhete aéreo da companhia, que era para ele desfrutar durante as próprias férias. Então, ele fez uma alteração na emissão daquele bilhete que foi considerada fraudulenta. Em função disso, também ele foi dispensado por justa causa. E a última situação foi um motorista de empresa de ônibus que estava dirigindo com a carteira suspensa. Vejam, pessoal, quando você tem uma empresa, sua empresa envolve transportes de pessoas ou transporte de produtos e bens, enfim, o funcionário tem como primeiro requisito necessário e indispensável ter a carteira de motorista que o habilite para fazer aquela função e esteja válida. Se a carteira está suspensa, você está em falha com a sua função, que é justamente o de dirigir um veículo disponibilizado pela empresa para que você realize o seu trabalho. Então, nesse caso, o motorista de ônibus também foi dispensado por justa causa. E para finalizar, nós temos as decisões do Tribunal de Justiça de São Paulo. A primeira se refere à questão de necessidade de embarque em voo internacional com um animal que serve de suporte emocional. No caso em questão, a pessoa que iria fazer a viagem internacional sequer conseguiu embarcar em função de elevada dependência que ela tem do animal, no caso um cãozinho, que precisaria estar com ela
na cabina durante o voo. Então, nesse caso, o tribunal aplicou a regra que se aplica aos cães-guia. Por quê? Ele entende que, no caso, o tribunal entendeu que não pode haver uma hierarquização ou exclusão em relação a uma situação ou outra. Então, tem que haver a garantia na isonomia de tratamento. E isso ficou comprovado que a passageira do voo sequer conseguiu embarcar no voo de volta ao Brasil em função de não poder embarcar na cabine com o seu cãozinho. Nesse caso, o juiz determinou que deve-se autorizar o embarque com o cão da mesma forma como se fosse um cão-guia. E uma questão aqui referente a imposto, no caso o ISS, que é o Imposto sobre Serviço, e empresas de agenciamento de trabalho temporário. O que ocorre? Com a questão da reforma trabalhista, alteração das regras referentes a se tomar serviços, a ter uma situação de terceirização das atividades profissionais, ocorreu que as empresas de agenciamento de mão de obra, por intermédio do sindicato patronal, buscaram judicialmente uma medida em que determinasse que não fosse pago ISS referente a encargos de salários, encargos trabalhistas decorrentes dessa atividade de agenciamento, e que a cobrança do ISS se restringisse somente à taxa de agenciamento. O que ocorre é que o tribunal entendeu o seguinte, que tem empresas que realizam pura e simplesmente a intermediação e, portanto, sim, só iriam responder pelo pagamento do ISS sobre essa taxa de agenciamento. Porém, tem empresas que, além de fazer essa intermediação, também fornecem funcionários próprios e também efetuam pagamentos de salários e encargos. Então, nesse caso, as empresas têm que efetuar o recolhimento do ISS sobre esses valores. Eu agradeço, pessoal, por terem assistido o vídeo até aqui. Espero ter trazido questões que vão contribuir nas suas atividades profissionais, nas suas relações familiares, e até a próxima!